Glória a Deus. Vamos começar a nossa aula de hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a pastora Marlene Silva. Vamos começar mais uma aula. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre intercessão, ok? Então vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Aqui louvamos e glorificamos Teu santo nome, Pai. Porque só o Senhor é Deus maravilhoso, fiel e santo. Aqui eu já te peço, Pai, acampa Teus anjos nesse lugar, Senhor. Anjos com espada desembanhada de fogo, nos protegendo, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Descobre com Teu sangue, nos guarda em nome de Jesus. Amém? Aqui eu vou ministrar uma oração e eu vou falar e você vai repetir aí na sua casa, tá certo? Nós vamos entrar agora numa dimensão espiritual, por isso nós precisamos fazer essa oração, para que o Senhor venha nos guardar e guardar a nossa casa. Nós vamos cobrir agora esse lugar com o sangue de Jesus. Diga comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu selo esta casa, as paredes, o chão e o teto. Coloco naquela porta e nas janelas cortina de fogo. E cortina de sangue. Sangue de Jesus. Sangue impedindo toda e qualquer conexão, ataques e influências dos espíritos imundos, espíritos humanos, híbridos e dos elementos da terra. Ar, água, fogo e satélite. E nas dimensões pessoais, Senhor, visita nossos registros. Nomes e números no nível de poderes legislativo, executivo, judiciário no Brasil e além das fronteiras. Outros países, nos sistemas e nos programas bancários e de cidadania física e virtual. Como pessoa física e virtual, faz-nos invisível nos olhos dos nossos inimigos, para que não sejamos vítimas de clonagem, de fake, de sermos hackeados em nossos dados pessoais, em nossa imagem e vida financeira e também nos níveis da comunicação via internet, da rede virtual e social. Glória a Deus, aleluia. Quando nós entramos em oração, é necessário nós pedirmos ao Senhor a blindagem. Glória a Deus. E aqui vamos começar o capítulo de número 2 da nossa apostila. Vamos falar sobre o alvo da intercessão e vencendo as hostes espirituais do mal. O alvo da intercessão, vencendo as hostes espiritual do mal. Vamos falar hoje sobre a queda do anjo mau. O anjo mau que diz na Bíblia que é o nosso inimigo, né? Ele é quem é o nosso inimigo. A Bíblia diz que ele é o nosso inimigo, então vamos ver aqui quem ele é e como ele surgiu. Abre a tua Bíblia aí em Isaías 14, 12, que vai falar assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes criado, como fostes cortado por terra, tu que debilitaste as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui está falando quem é ele, como foi que ele surgiu, por que ele foi expulso do céu. Aqui o Senhor está comunicando para mim e para você como foi que a índole dele, né? Por que ele foi expulso do céu. E aqui nós vamos conhecer o perfil dele segundo a Bíblia. Isaías 14, 12 chama ele de Lúcifer. Ele é Satanás, o nosso adversário. E também é conhecido como diabo. Diabo é acusador, significa acusador, caluniador ou aquele que divide, porque ele fez uma divisão no céu. E levou com ele uma terça parte dos anjos, isso nós já sabemos, né?
E o que é que a Bíblia fala dele lá em Apocalipse 12, 9? Lá em Apocalipse 12, 9, a Bíblia fala que ele é a antiga serpente. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia para a gente conferir, segundo a palavra de Deus, quem é ele. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9. Apocalipse 12, 9. E fala assim: ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi debilitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele levou uma terça parte dos anjos, ele coagiu os anjos, ele seduziu os anjos, né, a se rebelar, também a entrar em rebelião lá no céu contra Deus, contra o próprio Criador. E daí, por causa disso, ele foi lançado sobre a terra. E aqui é o que fala dele em Apocalipse 12, 9. Em 2 Reis 1, de 1 ao 6, vai falar que ele é Beuzebu, vai dar outra característica para ele, porque ele aparece de várias formas, né? Vai falar que ele também é Beuzebu, o deus das moscas, ou Baal-Zebub, que é o deus das moscas, né? Vamos lá abrir sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 1. Isso é o que a Bíblia nos ensina sobre ele, para saber que ele existe, que ele é real e que é ele que luta contra as nossas vidas. É ele quem ataca a sua vida e a minha vida. Aqui na intercessão nós vamos saber que quem ele é e saber como nós devemos fazer para nos manter invisíveis ou ocultados debaixo do sangue de Jesus para que nós não sejamos atacados por ele. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 do 1 ao 6. Tá mexendo muito a câmera porque tá em cima da mesa, tá balançando. Mas vamos assim mesmo. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então enviou mensageiros para consultar a Baal-Zebub, deus dos Ecrom, em Samaria naquela doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei Samaria e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para que ides consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os mensageiros voltaram para ele. E lhes disse: por que voltaste? E eles lhe disseram: um homem saiu ao nosso encontro, e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Aqui o Senhor, ele deu esse decreto porque esse rei, ele foi consultar os outros deuses, ao deus de Ecrom, que é Baal-Zebub. Aqui Deus, ele abomina a idolatria. O povo de Deus, ele se prostituiu idolatrando a outros deuses, consultando a outros deuses que são os demônios. Então aqui aparece mais uma característica dele, que ele é chamado Baal-Zebub. Aqui em Mateus 12, 24, 29, vamos lá ver como é que a Bíblia fala sobre ele aqui em Mateus 12. Mateus 12, 24, 29. Tá balançando muito, meu Deus. Mateus 12. 24. De 24 a 29. 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam:
Este não expulsa os demônios, não por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo não é devastado, não subsiste. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso, então vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens? Primeiro, não amarrar o valente, saqueando então a casa. Amém? Aqui, no capítulo 12, versículo do 24 ao 29, Jesus está usando aqui uma metáfora poderosa, né? Quem é o valente? O valente é o diabo. E quem entra na casa para resgatar? Jesus. E quem são os bens? Quem são os bens? São as pessoas presas, as pessoas que vivem em cativeiro, as pessoas que vivem oprimidas, debaixo do jugo de Satanás, que estão presas e elas não conseguem sair. Então, essas pessoas são as pessoas que são presas. Essas pessoas que Jesus entra. Para ele entrar, primeiro ele tem que amarrar o valente. O valente é o diabo, ele tem que repreender o diabo para poder tirar essas pessoas do cativeiro e da prisão. É sobre isso que ele fala aqui. E também, em Apocalipse 12, versículo 3, fala que ele também é conhecido como dragão, da natureza destruidora. E Mateus 12, 24, ele é conhecido como o príncipe dos demônios. Jesus fala dele, referindo-se a ele como o príncipe dos demônios. E aqui vamos conhecer a história dele, o que a Bíblia fala dele. Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, do 12 ao 19. E eu vou ler aqui para você. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas e o enfeitavam. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe. A safira, o carbúnculo e a esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo isso foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Aqui é o próprio Deus falando. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Aqui Ezequiel está falando o que Deus falou que ele era, né? Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu lancei em desgraça para longe do monte Deus, e eu expulsei-o. Ó querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou ao seu terrível fim. Você não mais existirá. Glória a Deus. Aqui está a causa por que ele foi expulso de lá. Porque no coração dele, ele desejou
ser mais do que Deus, colocar o trono dele acima de Deus. A soberba entrou dentro do coração dele, o orgulho. É por isso que a palavra de Deus diz que a soberba ela precede a queda. Então a soberba ela é muito perigosa para derrubar, ou seja, para nos afastar da presença do Senhor. Assim como aconteceu com Lúcifer. Ele se ensoberbeceu porque ele era bonito, porque ele tinha todas aquelas pedras preciosas, porque ele era o único querubim ungido. Foi ele. Ele foi criado para se colocar lá no Éden. Então ele se ensoberbeceu com todo aquele poder, porque ele tem poder. Foi tirado dele, não foi tirado dele poder, ele ainda tem poder. Um poder esse que é medido, né? Um poder que é controlado pelo próprio Deus, mas ele tem poder. E aqui nós vamos ver as características dele. Ele foi expulso do céu e enfraquece as nações. Por que ele enfraquece as nações? Porque ele tem uma tendência a manipular as pessoas. Com o seu poder, ele consegue manipular. As pessoas desejam autoridade, as pessoas desejam status, as pessoas desejam dinheiro, as pessoas desejam estar na mídia. Então, ele consegue corromper dessa forma as pessoas e derrubar os líderes, como hoje em dia nós vemos. Ele consegue corromper dessa forma. Ele consegue enfraquecer as nações. Por quê? Porque essas pessoas que são voltadas para esse interesse, elas não estão mais na presença de Deus. Elas não têm o interesse em estar na presença de Deus. Elas não têm interesse em buscar, estar alegre. Por quê? Pelo que Deus é, pelo que Deus faz. Não, elas querem status. Elas querem poder, elas querem dinheiro. Então, nesse caso, ele enfraquece as nações, porque as pessoas deixam de orar, as pessoas deixam de buscar o Senhor, as pessoas deixam de estar ali em comunhão com o próprio Deus. E fala aqui em Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Olha só o que é que vai dizer. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então é isso que eu acabei de falar. São perigosos em fazer sinais de engano e suas palavras podem confundir liderança. Ele faz prodígios e maravilhas, porque ele tem esse poder. A Bíblia diz em Apocalipse que ele tem poder até de descer fogo do céu. Eu mesmo já já presenciei um milagre, porque a gente vê muitos milagres. Eu presenciei de um demônio, vou contar aqui para vocês, abre aspas aqui, o que foi que aconteceu que eu presenciei. Aconteceu que tinha 2 gatinhos pequenininhos, filhotes, e um desses gatos morreu de manhã, cedinho. Então, meu marido, ele estava na libertação, estávamos na libertação, nós éramos novos convertidos. E eu não sabia lidar com isso ainda, né? Nós saímos das trevas e tudo, éramos sujeitos a esse demônio. E eu estava fazendo as coisas dentro de casa, de repente eu ouvi uns gritos e meu marido estava já incorporado com esse demônio. Então, como ele foi mais profundo, né, na feitiçaria, que ele é ex-bruxo, então as coisas eram bem diferentes. Para você ver, entenda como o diabo trabalha. Entenda como ele trabalha. Ele tem poder. Deus, ele tem todo o poder. Ele não pode nos tocar se nós estivermos na presença do Senhor. Entenda que eu estou falando, não estou exaltando o poder das trevas. Eu estou dizendo aqui o que é que ele faz. Porque a Bíblia mesmo diz em Apocalipse 12, deixa eu ver que o versículo é exato para me dizer aqui para você o que é que ele é capaz de fazer. E eu vou contar o que foi que aconteceu comigo. Se eu não me engano, é o 12 ao 21. Pronto, 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Apocalipse 13, 13 fala assim. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. Está falando de quem? A besta que caiu da terra. Aqui está falando dele. Então, ele tem poder até de descer fogo do céu, como eu tinha falado para você. Então, o que foi que aconteceu comigo? Aí, ele já estava incorporado com esse demônio, eu cheguei lá,
E eu não sabia como lidar com isso, mas eu conheci o Salmo 91. O Salmo 91 é uma história na minha vida, que todo dia eu oro esse salmo. Tô caminhando, eu tô orando esse salmo, toda hora eu tô orando esse salmo. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei esperando, né? E esse demônio incorporado, ele ficou falando comigo e eu não sabia expulsar, eu não sabia fazer nada. Eu só sabia ouvir o que era que ele estava falando. E calada, e na minha cabeça eu ficava orando o Salmo 91. Então, ele sabia que nós já tínhamos aceitado Jesus, mas é assim. A Bíblia diz em Mateus 12, 43 a 45, que o espírito imundo, ele sai de nós. E ele vai andar por lugares áridos. Vai andar em lugares áridos e não encontrando repouso, ele pensa e fala: vou voltar para minha antiga casa. E voltando, encontrando a casa limpa e ornamentada, ele não vem só. Ele vem com mais 7, já ficam 8. Por que ele não vem só? Porque ele sozinho foi derrotado, então ele vai buscar repouso. Então, ele já vem com 8 e a palavra também finaliza dizendo que o estado dele fica pior do que o começo. O estado final dele fica pior do que o começo. Ou seja, ele vai ficar pior porque quando ele tinha só um demônio, ele era terrível, e agora são 8. Então, ele vai ficar muito pior. E ele voltou, como ele ainda não estava em libertação, né, em processo de libertação, ainda não tinha feito quebra de altares, ainda não tinha feito as renúncias, né, porque a libertação não é quando você expulsa o demônio, a libertação é um processo. A libertação é quando o demônio entra. A libertação é quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida. O demônio sai, mas se você não preencher o espaço que ficou dentro, limpando com a presença de Deus, permitindo que o Espírito Santo de Deus entre para trabalhar na nossa vida, limpando e vai preenchendo com o Espírito Santo. Aí assim a gente vai ficando limpa e vamos ficando cheia da presença de Deus. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não tem espaço para ele. Nesse caso, não tinha acontecido isso com ele, né? Com meu esposo. Então ele veio e ficou conversando comigo, né? E ele pegou e o gato morto lá. Então ele pegou o gato e ele pegou o gatinho e disse assim: vou pegar esse gato. Pegou o gato, fez assim, ó, balançou e soltou o gato no chão. Na mesma hora que ele soltou o gato no chão, o gato viveu. Acredite se quiser, eu vi com esses olhos aqui que eu estou olhando para você. Então o gato reviveu. Por quê? Porque ele já estava no nível avançado de feitiçaria, então ele só era o poder da palavra. Ele não usava mais objetos, coisas para fazer nada, era só no poder da palavra que ele fazia, né? E o que foi que aconteceu? O gato começou a andar e o outro caiu, né? Aí ele pegou, olhou para mim e disse assim: agora você tá me devendo. E eu disse assim: eu não tô lhe devendo nada porque eu não pedi para você fazer nada. Foi a única palavra que eu falei. Porque eu não tinha coragem de falar, entendeu? Eu não tinha muita coragem de falar, não tinha coragem de expulsar, eu não sabia de nada. Eu aí estava me preparando para a libertação, né? Estava sendo ministrada ainda na minha igreja. Lendo sua palavra, orando, louvando e me preparando, me enchendo. Eu não podia trabalhar com libertação nessa hora, nem fazer libertação. Primeiro que eu não tinha ninguém para me instruir. Porque lá também todo mundo não entendia de libertação, entendeu? Então a minha libertação ela foi ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que eu aprendi durante a minha libertação foi o Espírito Santo de Deus quem ministrou na minha vida, foi ele quem me ensinou como lidar com as coisas. Tudo em oração. Se você buscar o Espírito Santo de Deus, se você tiver uma vida de oração, disciplina de oração todo santo dia, louvor, adoração e palavra, é o Espírito Santo de Deus quem vai ministrar você. É o Espírito Santo de Deus quem vai te direcionar em tudo que você for fazer. No meu caso, era a libertação, né? Minha e dele. Então, dele foi mais difícil, mas através da minha libertação, isso para mim foi um treinamento. E o que foi que aconteceu com os dois gatos? Voltando aqui ao assunto. Ele fez uma... Como é que se fala? Ele fez uma troca de cabeça. Na feitiçaria isso é muito comum. Você fazer uma troca de cabeça, né? É a pessoa que está morta
Você vai lá e tem um ato lá, né? Que a gente não tá aqui para falar sobre isso, faz uma troca de cabeça. Então o morto fica vivo e o vivo fica morto. Funciona desse jeito. Então, nesse exato momento, ele fez isso. Para você ver como ele tem poder. Só que o poder dele é bem inferior e controlado. Vai até onde o nosso Senhor, o nosso Deus manda. Deus disse, é só até aí, é só até aí. Tá certo? Então, aqui, o que foi que aconteceu? Aqui ele está falando que ele debilita as nações. Ele debilita as nações até hoje. Por quê? Porque as pessoas querem poder. Elas querem dinheiro, elas querem poder e fama. Então isso corrompe a pessoa. Se ela não tiver uma vida de oração, então o que é que ele vai plantar no coração da pessoa? O orgulho, a soberba. Né? Você vai querer ser grande, você vai querer ser importante. E entra a soberba dentro do seu coração, que aí já se trata de outros demônios abaixo dele, né? Porque quando você entra na profundidade para você estudar sobre demônio, você já vai entender que vem um trono abaixo dele, que é o trono de Leviatã, que é ele quem é responsável pelo orgulho e a soberba. O orgulho, a soberba, a pessoa que não quer ser submissa aos seus a líderes, a pastores, pessoa que não quer ser liderada, a pessoa que não quer estudar para ser professor, a pessoa que não quer ser ministrado para ministrar, a pessoa que não quer aprender para pregar. Então, todas essas pessoas, elas estão debaixo de um trono chamado trono de Leviatã. Porque quando você começa a estudar sobre isso, você vai conhecer que existem 12 tronos. E esse assunto vai ser o assunto do nosso próximo módulo. Aqui é a intercessão, aqui para você aprender como você vai neutralizar toda a força das trevas. A intercessão, ela é muito importante. Ela é muito importante. Se não fosse a intercessão, misericórdia. Por quê? Porque a intercessão é responsável de bloquear, de proteger, de guardar. Tudo isso através da oração e da palavra de Deus. Aqui nós estamos entrando no conceito de o que é a intercessão, conhecendo quem são as pessoas que atuam. Qual é a minha parte como intercessor e qual é a parte do demônio para poder atacar. Amém? Então aqui também fala que são perigosos, que eles são perigosos em fazer sinais de engano, e as suas palavras podem confundir as lideranças mundiais. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de mentira. Aqueles são aqueles profetas que eles profetizam, eles estando em erro, eles estando em pecado, né? Eles profetizam. Aqui, ó, está falando que viu da boca dele sair espíritos imundos semelhante a rãs, que é o espírito da mentira, que é o espírito do engano, da falsa profecia. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. E também eles fazem esses prodígios, que é os milagres. É por isso que eu costumo dizer, e entenda você e leve para a vida, que nem tudo que tem resultado vem de Deus. Nem tudo que dá resultado vem de Deus. Porque o demônio está aí, ele entra nas igrejas, os falsos profetas, e faz milagre, e você jura que é milagre de Deus. Se você não tiver a maturidade de entender, ou discernimento de você entender e ver que aquilo não é de Deus, você jura e acredita que aquilo é de Deus. Então, por isso é necessário nós pedirmos o dom mais esquecido. É o que menos se fala, é o dom de discernimento, e é o mais necessário que nós precisamos para atuar na libertação. Todo mundo precisa desse dom, que é o dom de discernimento, para nós não sermos enganados pelas palavras de quem está lá em cima falando, ou de qualquer pessoa que chega a você com as palavras dizendo que são as palavras de Deus, sem ser as palavras de Deus. Se você não conhecer a Bíblia, se você não orar, vai ficar muito difícil você entender o que é de Deus, o que vem de Deus e o que não vem. Por isso que nós temos que orar e temos que aprender muito sobre a intercessão. Os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui, essa passagem aqui também está em Apocalipse, né? Falando sobre as rãs, que ele faz prodígios e maravilha. E aqui vamos conhecer mais um pouco de quem ele é. As suas palavras não contêm nenhuma verdade, nem são dignas de confiança. Por quê? Vós tendes por pai o diabo,
Em João 8,44. Abra a sua Bíblia, João 8,44, que ele vai falar assim. Confira na Bíblia, abra a sua palavra. Vós tens por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é ele, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. A Bíblia nos ensina que ele é o pai da mentira, que a única filha que ele tem é a mentira. O ministério dele é a mentira. E aqui, abra a sua palavra agora, a sua Bíblia, em Marcos 5, do 9 ao 13, que vai falar que Jesus vai explicar pra gente que os demônios ele têm nomes e funções. Pronto, Marcos 5, versículo de 9 ao 13. Luta com velocidade, tem vontade e podem habilitar em homens e animais. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com instância que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima e os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Aqui ele tem vontade, né? Aqui ele tem vontade porque ele queria sair dali para ir para os porcos. Por quê? Porque eles são espíritos. E para eles se alimentarem, ele precisa de um corpo. Para ele estar aqui nessa terra, legalmente, ele precisa de um corpo. Por isso que existem pessoas, né, que ele entra em pessoas, né? E aqui tem algo mais sobre ele. Ele odeia o povo de Deus. Isso não é novidade, né? Eu creio que você já sabia disso. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou seja, voltando aqui a minha palavra, não é que a gente aceita Jesus. Quando a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque quem nos aceita é Ele. Ele é quem nos aceita, não é nós que aceitamos a Ele. Quando nós reconhecemos que Ele é Deus, que ele é o nosso único e suficiente Salvador, né? Nós já somos conhecidos, nós já estampado no outdoor lá do inferno na nossa cara, entendeu? Então não tenha medo do diabo, não tenha medo de libertação, não tenha medo de oração, orar por pessoas, porque se você tiver medo ou não, o seu nome já está lá e você já é perseguido. Desde que a gente reconhece Jesus, nós já somos perseguidos. Mas a boa notícia é que Jesus nos cobre com seu sangue. Ele está conosco, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado fiel. E sempre está conosco em todas as horas, em todos os momentos, para nos guardar e nos dar o livramento. E aqui odeia o povo de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse, mais uma vez, falando sobre ele. Apocalipse 12, versículo 17, fala sobre isso. Que ele irou-se contra a mulher, né, que estava carregando a semente, que é Jesus, a semente era Jesus Cristo. E agora aqui em 2 Coríntios 11, 13, abre aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 11, 13, acompanhe comigo para você ver o que a Bíblia fala. Não sou eu que falo, é o que a Bíblia fala, que nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre ele. Para quando as pessoas chegarem para você falar outras coisas, você entender e conhecer o que Deus fala sobre ele. Que não fique nas nossas palavras, mas que fique na palavra de Deus. Então, 2 Coríntios 13, versículo 11, fala assim: tem personalidade e inteligência, mas temo que assim que a serpente enganou, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui está dizendo que ele corrompeu a Eva porque ele é astucioso, ele é inteligente, ele procura o momento certo de entrar.
Então aqui ele sonda o lugar, sonda o ambiente, ele nos leva para um lugar onde é propício para ele nos atacar, tá? Ou seja, longe da presença de Deus. Quando você na presença de Deus, ele sabe que ele vai te atacar, você vai ter defesa, você vai resistir, porque a Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então ele sabe que nós, estando na obediência com Deus, se sujeitando a Deus, nós vamos conseguir resistir a ele. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos levar para um lugar onde é propício. E aqui em 1 Timóteo 4, abre a sua Bíblia, 1 Timóteo número 4, o versículo somente 1 e o 2. Vai falar assim: declara abertamente as suas doutrinas e ensina pensamentos falsos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras. Aqui, se você não conhecer a Bíblia, se você não tiver uma vida de oração, se você não ler a palavra de Deus, já chegou o tempo, né, que em muitos lugares, muitas igrejas apostataram da fé, ou seja, eles esqueceram a fé e eles estão pregando doutrinas dos demônios, ou seja, mentiras, que é a palavra de Deus em 1 Timóteo 4, 1 e 2, está falando que os Espíritos já expressamente diz os últimos tempos. Alguns da fé apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. É o que mais a gente vê, os espíritos enganadores atuando dentro da igreja. Porque a palavra de Deus, a oração, ninguém quer, né? É difícil se pregar a palavra de Deus genuína e também oração. Oração é a base da nossa presença diante de Deus. É a oração. Então, se você conhecer a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai entender quando você chegar na igreja, se ali prega a palavra de Deus verdadeiramente, ou se ali tem alguma coisa errada com a palavra de Deus. Tem igreja que não abre nem a Bíblia, é celular. Pega o celular, abre, fala uns versículos ali e pronto. Cadê a palavra? A palavra que alimenta, a palavra de Deus. Tem que ter a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, corre. Corre de lá. E aqui em 2 Coríntios 4:4, abre tua Bíblia em 2 Coríntios 4:4, vamos ver o que é a palavra de Deus nos fala. Aqui é a advertência para nós, para mim e para você. Promove a ignorância e é capaz de cegar o entendimento, é o que ele faz. Aqui está falando as características dele, o que ele faz. Ele promove a ignorância, por quê? Porque ele não deixa mais as pessoas buscar Deus, né? Hoje em dia nós temos muito entretenimento. E o que é isso? Muita distração, é muita notícia, o Instagram toda hora, o TikTok, então é muita informação. E ele tenta toda hora tirar a nossa atenção quando nós queremos orar, quando nós queremos ler a Bíblia. Sempre há algo que nos empata, dá um sono, vem uma pessoa nos chama, nosso celular fica trazendo mensagem, fica chamando. E se você não resistir àquilo, você não vai se alimentar da palavra de Deus. E é isso que ele quer. E é isso que essa palavra está falando. Ele promove a ignorância. A ignorância é quem não tem conhecimento, né? Se está falando da ignorância nesse sentido, de conhecimento. E ele cega o entendimento, porque sem conhecimento você é cego, leigo. Nos quais o Deus deste cego cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que eu acabei de falar. Que se nós não formos ler a Bíblia, se nós não formos mergulhar na presença de Deus, a gente não vai ter resistência para suportar a distração. Muito entretenimento, muita distração, e a gente não vai poder focar no alvo que é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Agora abre tua Bíblia de 2 Timóteo 2:26. Que vai falar assim. Perdão que está balançando muito aqui a câmera.
Consegue aprisionar os desejos do homem à sua vontade. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que ele consegue aprisionar a vontade, os desejos do homem à sua vontade. Ele consegue prender, entendeu? Fazer o quê? Com que a gente sinta desejo do que ele quer que a gente faça. As suas vontades. O que é a vontade dele? A vontade dele é o pecado, que a gente peque. É o que a nossa carne também deseja. É o que a nossa carne deseja também é o pecado. Que a gente peque, né? Porque a Bíblia diz que nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne. Os nossos desejos, que a gente deseja fazer. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas. Então, se nós não lermos a Bíblia, nós vamos ficar presos à vontade dele, que é o quê? O pecado. A gente fica aprisionado em cadeias. Se você tiver discernimento e um pouco de conhecimento, você vai ver muitas pessoas presas, aprisionadas em cadeias espirituais. Elas não sabem como sair, por quê? Elas não têm força para sair. Elas precisam da palavra de Deus, do ensinamento. É o que você está fazendo aqui, agora, nesse momento. Buscando conhecimento, buscando ensinamento. Só esse conhecimento, só esse entendimento que você vai ter da palavra de Deus é que vai poder lhes fortalecer para que você não venha ser preso nem cativo nas mãos do diabo, né? Nas mãos de Satanás, do diabo. É tudo isso que nós estamos vendo aqui. Aqui é a nossa apostila, tá? A nossa apostila aqui dando aqui uma... Pronto, essa aqui é a nossa apostila, que é de intercessão e de guerra. Nós estamos no capítulo de número 2. E depois, no finalzinho, eu vou falar aqui sobre essa apostila. Eu tô só mostrando para você aqui. Tudo isso que eu estou falando está aqui na nossa apostila. Agora, abre a tua Bíblia em Mateus 9:33. Que vai falar assim, ó. Pode causar enfermidades. Os espíritos imundos, eles também podem causar enfermidade. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. Aqui também existem os espíritos imundos, já falei no outro módulo, que era o módulo de libertação e batalha espiritual. Mas vou falar aqui também. Os espíritos imundos, os demônios, aliás, eles são os espíritos imundos, os demônios estão presos. Esses que atuam são espíritos imundos. Então, esses espíritos, eles têm nome e têm funções. Aqui é o espírito da doença porque ele causa enfermidade. Como ele chega na vida da pessoa, ele é lançado através de feitiços para as pessoas. E como é que entra? Se você tiver uma legalidade, se você tiver uma brecha espiritual, uma legalidade, que você deu algo, um pecado oculto. Aqui, para ser bem claro, é um pecado oculto. Algo que você fez e você não trouxe à luz. Você não jogou luz nas trevas. Ou seja, esse pecado está oculto. Enquanto ele estiver oculto, o diabo tem legalidade de entrar na nossa vida e nos massacrar. Entendeu? Então, por isso que libertação é necessário a gente fazer quebra de altares. E o que é quebra de altares? Abrindo aspas aqui para explicar. Você que está estudando sobre libertação, então você precisa saber se você já não souber. Depois escreve aqui nos comentários se você sabe o que é quebra de altares, se você já fez. Eu vou explicar agora o que é. Se você já fez as quebras de altares. Quebra de altares é quando a gente não conhecia Jesus ainda na nossa ignorância. Nós abrimos várias portas espirituais levantando altares para outros deuses, para várias situações, para vários deuses e várias situações. A idolatria, a prostituição, a bebida, o vício, seja ele de qual circunstância for, vício de droga, vício de bebida, vício de masturbação, vício de prostituição, sites pornográficos, enfim. Tudo isso você abre portas. Batismo, se você se batizou na igreja católica, é idolatria, cai dentro da idolatria. Então, tudo isso são portas que a gente abriu quando a gente foi num terreiro de macumba, que a gente foi só para uma festa. Ali você
Eu não fiz nada, eu só fui convidado para uma festa, né? Digamos, se esse é o seu caso. Você abriu uma porta no mundo espiritual. E eles te cobram até hoje. Se você botou baralho, se você já foi em cartomante, botou baralho, botou búzio, se você abriu chakras, né? Aquelas reiki, aquelas coisas, tudo isso abrem portas espirituais. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui explicando tudo sobre isso. Como se abre as portas espirituais. Então, essas portas são altares que você levantou para os demônios. E eles nos cobram. Eu dei legalidade para ele, então eles vêm cobrar. É por isso que se lançarem um feitiço contra a sua vida, e se você tiver altares levantados, se você tiver legalidade, eles entram. Por isso que aqui está falando que esse rapaz aqui, e havendo-lhe retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. E expulso o demônio, o mudo falou. Por quê? Porque aqui era um espírito mudo. Existem vários tipos de espíritos que trazem enfermidades. Tem o mudo, tem o surdo, tem o mudo e surdo, tem enfermidades de sangramento, tem vários tipos de enfermidade. Então, vamos aqui por partes. E os altares você precisa quebrar como? Quando a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente precisa reparar algumas coisas que a gente fez lá atrás. Não é só aceitar Jesus e está tudo bem. Quando a gente aceita Jesus, a gente ali está se tratando da nossa eternidade. Aceitei Jesus, morri, vou para o céu, linda, maravilhosa. Mas se eu ficar aqui na terra, tem alguns boletos que eu ainda tenho que honrar, né? Tem os BO que a gente tem que resolver, que é o que a gente apronta lá atrás e tudo fica aberto. As portas que eu abri lá atrás, os altares que eu levantei estão todos abertos, os altares estão tudo de pé. Então eu tenho que voltar e reparar esses altares, né? Fechar essas portas que eu abri. Tudo é pelo poder da palavra, mas tem que ser ministrado por outra pessoa. E acontece muitas coisas, as pessoas não conseguem se libertar, as pessoas ficam presas em círculos viciosos, rotinas. Você atrapalha a sua vida financeira, atrapalha a sua vida ministerial, enfim, muitas coisas. Depois eu vou deixar o vídeo aqui falando sobre isso. Mas já responde aí se você já fez esse tipo de libertação. Esse tipo de libertação é uma libertação bem profunda, que de fato trata a libertação, faz uma libertação. Libertação é um processo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. É um processo, não é uma coisa que é da noite para o dia. Então, tem pessoas que têm depressão, não que toda depressão seja algo espiritual, mas pode ser, porque o diabo ele se apropria da nossa fraqueza. Um ente querido que morreu, você fica ali triste, aí ele vem e lança aquele espírito de depressão sobre a vida da pessoa. Tudo isso, muitas coisas que a gente vê sobre as pessoas, que as pessoas estão passando, muitas coisas são espirituais. Nós só vamos saber quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ver o que realmente existe as coisas espirituais. E se você acreditar ou não, funciona do mesmo jeito. O mundo espiritual, ele não depende eu acreditar ou não. Se eu acreditar ou não, eu passo pelas mesmas coisas. Se eu tenho portas abertas, se eu acreditar ou não, eu vou passar pelas mesmas coisas. Porque o diabo ele não perdoa, ele não quer saber se eu aceito, se eu conheço, se eu entendo, se foi lá. Ele não quer saber. Ele vem e cobra. Por quê? Porque Deus é justo até com o diabo. Se existe legalidade, ele pode entrar e ele pode massacrar. É por isso que nós temos que fechar as brechas, confessar pecado, fechar a brecha, confessar pecado e renunciar a eles. Aí a gente fecha a brecha desse caso. Tudo que está em oculto, eu me casei, mas antes de me casar fiz algumas coisas com meu namorado, traí e tal, e me casei e não falei, tem que falar, porque o diabo, ele sabe quem você é. Nós temos identidade lá no inferno, ele sabe quem nós somos, entendeu? Então nós temos que trazer tudo que está na escuridão, nas trevas, na jurisdição das trevas, nós temos que trazer para a jurisdição da luz confessando. Então nós temos que confessar os pecados, todos eles, tudo que está oculto, tudo que está escondido, nós temos que confessar. E aqui nós vamos falar, abre a tua Bíblia em Lucas 12. Lucas número 8, versículo 12. Ele rouba a verdade. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem.
Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Nós vamos para a igreja, né? Nós recebemos a palavra de Deus, palavra maravilhosa. Nós recebemos ali de Deus mesmo para a nossa vida. Nós aceitamos, nós falamos, eu recebo, eu creio. Ali, quando a gente sai de dentro da igreja, os demônios estão lá fora. Para quê? Para lançar dentro de nós, pela mente, né? Porque a nossa guerra ela é espiritual. Ele vai lançar na nossa mente a dúvida. Já já ele cria uma situação para que eu esqueça daquela palavra que eu recebi lá na igreja. Para que eu não tome posse daquela palavra, que venha a dúvida no meu coração. Ah, Deus está lá comigo. Ele disse que Deus era comigo, que isso e aquilo, e eu estou passando por essa situação. Entendeu? Ele vem trazer dúvida na nossa cabeça. Então nós temos que saber quem é Deus na nossa vida, quem nós somos diante de Deus, e crer que as promessas de Deus elas existem, e ela é para mim, e ela é para você. Então se agarre com as promessas de Deus. Agora abre a tua Bíblia aqui, em Mateus 8, 29. Que vai falar assim, sabe da sua condenação. Ele já sabe do dia da condenação dele, já tem certeza que ele vai ser condenado. Ele já sabe disso. E eis que clamaram, dizendo que todos nós, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Aqui ele estava falando com Jesus porque ele já sabe que vão ser aprisionados. Então ele queria saber o que é que Jesus queria com ele antes do tempo, porque não era tempo ainda para lançar eles no inferno. Por isso que eles pediram para ir para os focos. E aqui eu vou falar sobre a prisão de Satanás e seus demônios. Abre a tua Bíblia em 2 Pedro 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Versículo 2, do 2 ao 4. Estão encarcerados, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Aqui está falando dos anjos que caíram, né? Que Deus não preservou nem os anjos que pecaram. Que eles foram lançados e eles já têm dia e hora certa para serem mortos, né? Lançado em abismos tenebrosos. Tem alguns anjos que morrem, tá, gente? Tem alguns demônios que morrem. Se você não sabe, quando você estuda a libertação e você começa a estudar sobre demonologia, você vai entender que tem anjos, tem demônios que morrem. Agora abre a tua Bíblia em Judas. Judas, capítulo 1, versículo 6. São aprisionados nas trevas eternamente. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado nas trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Aqui está falando dos demônios, os que estão presos. Existe um pessoal, um povo aí, uma parte dos demônios que eles estão presos, porque eles são tão perigosos que eles estão presos e acorrentados. Os que fazem toda esse terror são os espíritos imundos. Tem alguns tronos, mas são todos abaixo deles. Estão sobre o comando deles, mas são todos abaixo dele em poder e hierarquia. Imagine se ele estivesse solto. Agora abre a tua Bíblia aí em Efésios 6, capítulo 10. Efésios 6, versículo 10, do 10 ao 13. Está furioso e sabe do seu dramático e breve final. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aqui, mais uma vez, né? Está falando sobre a prisão dele e dos seus demônios. Eles sabem que vão ser presos. Por isso que eles não perdem tempo em levar pessoas presas, cativas,
levarem para o abismo, né? Para as trevas. Quanto mais pessoas eles levarem, porque o trabalho dele é querer levar as pessoas para o inferno, fora da presença de Deus. E aqui, vamos finalizar. Deixa eu ver. Ainda tem muita coisa para se falar, mas já passou 1 hora. Vou deixar aqui, vou só finalizar aqui e vou deixar o restante para a próxima aula. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos, aqui é Efésios 6:10, do 10 ao 13. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar livres, né? Ficar firme na presença do Senhor. Então, aqui ele está dizendo que a gente tem que se fortalecer na força do Senhor, no poder. E o que é a força de Deus, o poder? É a oração e a palavra de Deus. Permanecendo na palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor e também confessando os nossos pecados. Nós somos pecadores. Todo dia nós pecamos. Então, nós pecamos, mas nós temos que nos voltar para a presença de Deus e pedir perdão pelos pecados. Então, nós temos que sair da jurisdição das trevas. Nós não podemos deixar o diabo nos aprisionar com mentiras e nem nada escondido. Errou, pecou, nós temos um juiz no céu, que é Jesus. Deixa eu ver aqui onde é que está esse versículo para mim dizer para você. Pedro. Está aqui no... Deixa eu ver, Pedro. 2 Pedro, eu acho. Deixa eu ver aqui. Pronto. E aqui eu já quero mostrar para você. Pecou, fica firme. Pede perdão, porque nós temos um advogado no céu um advogado no céu por nós, né? E aqui diz em 1 João, versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se você pecou, peça perdão, porque você tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, até aqui a nossa aula de hoje. E na próxima aula, nós iremos... Ainda tem muita coisa para ser falada nessa apostila. Essa apostila, ela foi criada assim com muito amor. Já vou marcar aqui a próxima aula. Muito conteúdo para você se especializar em libertação, batalha espiritual, para você aprender o que é intercessor, o que é interceder, quando você deve interceder, por quem você deve interceder e como você deve se posicionar para ser um intercessor. Essa apostila, ela foi preparada especificamente para treinar aquele que vai ser intercessor. Ok? E aqui vai ficar a terceira aula, porque a primeira nós já temos. Essa é a segunda. Então, dê uma olhada no nosso canal que tem a primeira aula. Essa é a segunda. Na próxima semana nós teremos a terceira aula. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, toda terça-feira às 8 horas nós temos o nosso grupo ao vivo. O nosso grupo de aula, né, dos nossos alunos. Nosso grupo de aula dos nossos alunos são aulas ao vivo pelo Google Meet, para você tirar suas dúvidas sobre libertação e batalha espiritual. E esse vídeo toda semana vem para o YouTube. Aqui eu já peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo para pessoas que estão aprisionadas, pessoas que têm chamado para a libertação, pessoas que querem entender sobre libertação, sobre batalha espiritual. Então, já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ser abençoadas com esse conteúdo. E se você gostou, já escreve aqui abaixo qual é a cidade que você é, e quanto tempo você já estuda sobre libertação, se você já trabalha com libertação, se você tem chamado e não aceitou ainda, porque tem pessoas que têm chamado, mas não quer, porque tem medo. Mas depois que você assistir essas aulas, depois que você for treinado para a libertação, você vai entender que você não vai ter medo nem da sombra do diabo. Por quê? Porque você vai
está munido de todo conhecimento, de toda estrutura, das armaduras, do conhecimento, dos mantos, de tudo você vai aprender aqui. Então vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje. E se você não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo. Nós temos um grupo no WhatsApp, vou deixar o link do grupo aqui abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Você clica, já cai no grupo do WhatsApp, onde lá disponibilizo essa apostila, tá certo? Nós temos todas as apostilas, todas as aulas, e temos as apostilas das aulas, ok? Então vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado por essa aula abençoada. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por ter nos guardado. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos ministrado em nome de Jesus. Abre o entendimento desse povo. Abre o entendimento para que possa entender a tua palavra, para que possa compreender a palavra e viver a palavra em nome de Jesus, ensinando todo passo a passo. E nós precisamos saber, que nós precisamos conhecer. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos saber, Senhor, para estar na tua presença imbatível, para estar na tua presença de pé. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa guardar a nossa casa, que o Senhor possa guardar os nossos familiares, que o Senhor possa guardar a nossa vida, que o Senhor possa guardar os nossos animais, as nossas plantas, tudo que levar o nosso nome, tudo que for nosso, que o Senhor possa guardar debaixo do teu manto de invisibilidade em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Então aqui nós finalizamos a nossa aula. Tchau, tchau, fica com Deus.